contar a história do trabalho negro na Bahia, desde o tempo da escravatura até os dias atuais. Vamos exibir em 2 episódios o documentário A Cor do Trabalho, realizado em parceria entre o governo do estado e o cineasta Antônio Olavo. O trabalho é fundamental na trajetória humana, capaz de associar aspectos materiais e subjetivos ao cotidiano de homens e mulheres na busca pela sobrevivência e por uma vida melhor no presente e no futuro. Foi os negros que ajudou. Foi os negros que ajudou. Fez aquela esteira que o branco descascou. Foi os negros que ajudou. Que as pontas se acabou. Foi os negros que ajudou. Foi os negros que ajudou. Foi os negros que ajudou. Até mesmo a senzala onde eles trabalhou. Foi os negros que ajudou. A história do trabalho no Brasil tem suas origens com as populações nativas denominadas indígenas. Com a chegada dos colonizadores portugueses, o trabalho passa a ser uma forma de produzir e acumular riquezas com base na exploração alheia. A partir do século XVIII, com a consolidação do modo de produção escravista, gradativamente vai ocorrer uma diferenciação entre aqueles que trabalhavam em atividades produtivas. O trabalho intelectual, considerado mais digno, foi sendo destinado à população branca, enquanto o trabalho manual, tido como subalterno, passa para as mãos da população pobre, de maioria negra e mestiça. Eu nasci em 33. Eu me criei no Caonjo, desde lá que já fazia o azeite. Desde o início, cortar, carregar, botar aqui, chega aqui, pega o machado, traça ele todo, volta, faz essa arruma aqui assim. Com 2 dias ou 3, a gente tudo junta. Para catar aqui, com esse maior trabalho, catando aqui, depois voltar, cozinhar ali, aí está cozinhando. Depois de cozido aí, voltar a bater aqui nesse, isso aí. Aí agora, amanhã, ao romper do dia, bater na água. Depois que bater, vai botar dentro daquela vasilha mesmo, para transformar o azeite. Dá muito trabalho, muito trabalho. Mas o pobre se sujeita a tudo. Agora que eu cheguei, mandaram eu trabalhar. Agora que eu cheguei, mandaram eu trabalhar. A enxada pesada, ô colega, pra acabar de me matar. Uma enxada pesada, ô colega, pra acabar de me matar. Para os negros, principalmente os que vieram escravizados, o trabalho se transformou num mecanismo de exploração e de enriquecimento do outro. Então, para essa população, o trabalho sempre teve essa marca da opressão. Mas tinha uma outra dimensão também para os negros, que o trabalho poderia ser a possibilidade da conquista da liberdade.
Então, havia a ideia clara, né, do trabalho que era realizado para produzir a riqueza e o bem-estar dos senhores, mas havia a concepção do trabalho exercida nas horas extras, nas horas de folga, nos dias santos, que era um trabalho para acumular uma poupança, né, que na época se chamava pecúlio, através do qual poderia se comprar a liberdade. Né? Comprar a liberdade, além disso, garantir uma vida melhor para si mesmo e para os seus filhos e parentes. E à medida que o século XIX avança, esses trabalhadores negros, escravizados ou libertos, eles passam a atuar no mercado de trabalho urbano como rural, atuando em atividades, como é denominado, de menos prestígio, como os carregadores, os vendedores dos cantos e também obras numa função subalterna. A maioria da população das cidades era negra. E, logicamente, essa maioria da população se refletia também nos índices de pobreza. O homem canta feijão, o homem faz a colheita. Tem homem cheio de treta, outro só bate na mão. Tem outro que come pirão, tem outro que só quer beber. Tem homem que é pra valer, e homem tem na saída. Vale o homem na vida, descansa quando morrer. Descansa quando morrer, descansa quando morrer. Surgem as sociedades mutuárias, espaços formadores de sentimento coletivo de assistência e amparo, aliviando as incertezas no futuro dos trabalhadores negros e suas famílias, buscando assegurar a dignidade na vida e na morte. A participação nessas sociedades também contribuía para o fortalecimento da família negra sob o manto da escravidão. Havia uma aposta dos africanos que chegaram aqui no sentido da formação de laços familiares, na formação de famílias. Essa é a expectativa do escravo. E dentro da família você poderia se fortalecer, ter mais possibilidade de trabalhar junto, trabalhando junto, conseguir a alforria, conseguir a liberdade. Então a família era um elemento importante para os cativos. Evidentemente que a escravidão ela criava uma série de dificuldades por conta mesmo do poder do senhor de dissolver, de afastar, de vender, e no sentido da separação dos casais, da separação dos pais, dos filhos, poderia acontecer e isso era uma dificuldade. Mas ainda assim os cativos eles buscaram criar redes familiares. Muitas vezes essas redes familiares não se reduziam apenas ao laço conjugal, a relação homem-mulher, mas poderia buscar laços familiares do ponto de vista religioso. E aí eu cito o caso das Irmandades Católicas, onde se criava essa ideia também de parente, de irmão. Né? Nos candomblés também, né? Os filhos e mães de santo, né? Essas ligações, essas redes que se formavam. No entardecer do século XIX, o mundo ocidental vivia profundas transformações na organização do trabalho, baseadas no liberalismo, no desenvolvimento capitalista das indústrias e na acumulação financeira. No Brasil, entre as mudanças de grande impacto social, ocorre o fim da escravidão e a universalização do trabalho livre. Em um domingo, 13 de maio de 1888, no Rio de Janeiro, é assinada a Lei Áurea. Então, nos anos seguintes à abolição, há um certo desencanto com relação ao que foi o 13 de maio. Daí porque essa memória de que a abolição não gerou grandes consequências. Se a gente pensar numa outra perspectiva, né, dessas esperanças, dessas expectativas, a gente vai ver que ela teve um impacto também grande, no sentido de mudar comportamentos, mudar atitudes,
Os ex-escravos passaram a exigir forma de tratamento de pessoas livres, a se contrapor aos ex-senhores que queriam ainda controlá-los, porque boa parte das mulheres deixou de trabalhar no eito, no canavial, né? E isso foi uma iniciativa dos ex-escravos, né? Da mesma forma, trabalhar menos tempo, diminuir a jornada de trabalho. Isso aconteceu também nos engenhos do Recôncavo. Até o início do século XX, os usineiros, os donos de engenhos se queixavam dessa resistência dos trabalhadores dos canaviais em trabalhar menos horas. E aí a acusação de vadiagem, de ociosidade, recrudesce nesse momento, né? Acusar os ex-escravos de ociosos, né, de vadios, né, era por conta dessa afirmação dos ex-escravos de que deveriam trabalhar menos do que na época do cativeiro. A abolição, ela cria realmente uma situação de tensão e de expectativa que realmente sacode a sociedade baiana. O novo cenário não trouxe as mudanças esperadas pelos trabalhadores negros. As promessas de democracia são esquecidas e o projeto de civilização baseado no padrão europeu é implementado nas grandes cidades. A ideologia do branqueamento se estabelece, instituída para excluir a população negra das possibilidades de cidadania sem acesso à educação e aos centros de decisão. Propaga-se o discurso de que um Brasil mestiço não teria êxito, seria uma civilização destinada ao fracasso. E a partir da década de 1930 é difundida a ideia de uma nação viável, industrializada, desenvolvida, com um povo forte, vivendo numa democracia racial. Que o discurso da democracia racial, tal como ele se constituiu no Brasil, se por um lado ele trazia, num primeiro momento, uma mensagem que poderia ser mais tolerante, mais progressista, a sua realização no nosso projeto de modernização, ela serviu como um combustível para naturalizar as posições sociais que eram exercidas pelas diferentes pessoas segundo a sua aparência física, segundo a sua ancestralidade. Pessoas negras na base da pirâmide, pessoas brancas no topo da pirâmide, ou, se não tanto no topo da pirâmide, com maior facilidade de acesso a essas posições mais bem situadas no interior de nossa sociedade. Roda, roda, roda o peão na roda da vida. Roda, roda, roda o peão na roda da vida. Roda tudo que ele poderia ter, fora o mundo que ele tem pra merecer. Com o trabalho e a dureza da servidão, sobrevive permanente na escravidão e perde a vida pra poder ganhar o pão. A população negra não apenas ficou à margem desse projeto de desenvolvimento, mas se deparou com grandes entraves no acesso à educação, aos direitos de cidadania e ao mercado de trabalho formal, o que lhe possibilitaria a sonhada ascensão social. Assim, era mantida na pobreza, continuando a sofrer discriminação e preconceito. Meu nome é Creuza Maria Oliveira, eu nasci aqui em Salvador. Minha mãe era uma pessoa simples, analfabeta, meu pai também. Aí depois meu pai veio a óbito, faleceu. Minha mãe arranjou um companheiro, ele não tinha filho nenhum e disse que não ia ficar com os 3 filhos, alimentando 3 filhos, né? 3 bocas. Então eu fui a selecionada para ir trabalhar de doméstica antes mesmo dos 10 anos. Eu não gosto nem de ir. Essa é a pior época. Dá uma paradinha. Eu não gosto de falar muito da minha infância, que foi uma infância muito sofrida. Eu fui para casa desse pessoal, eu passei muita coisa, muita violência.
apanhei. Fazia xixi na cama e apanhava. Era ameaçada. Se eu contasse para minha mãe que eu estava sendo espancada, que ela ia dizer que eu era preguiçosa, não queria trabalhar. E minha mãe ia acreditar nela, que era adulta. E quando minha mãe fosse embora, ela ia me jogar no rio. Ia me jogar no rio e dizer que eu tinha fugido. Estamos exibindo o documentário A Cor do Trabalho. Neste segundo bloco, as experiências vitoriosas de negros e negras que ao longo dos séculos romperam com o estigma do preconceito racial e por meio da educação ou da abertura de negócios próprios, conseguiram êxito em sua trajetória profissional. Meu nome é Dalvinéia Cruz, eu sou médica psiquiatra e trabalho no Hospital Juliano Moreira, em Salvador. O meu nome é Paula Zevich, eu sou empresária do Magia Zevich, um spa day de beleza pura e bem-estar, especializada em beleza negra. Sou Daiane do Rosário Silva, tenho 23 anos, sou supervisora do setor de edição e finalização da TV Pelourinho, Rede TV Jovem. Meu nome é Leonardo Queiroz, sou ex-vendedor de uma feira livre da Boca do Rio, bairro onde eu morava. Atualmente sou advogado tributarista. Eu sou Nilzete dos Santos e sou gerente e proprietária da Afrotours, que é uma agência fundada desde 2007 com o turismo cultural e afro-religioso aqui na cidade de Salvador. Eu sou Cláudia Soares, sou designer de moda, mestre em artes visuais. A atividade que eu desenvolvo demanda um trabalho voltado para a produção do vestuário, que inclui pesquisa, criação, modelagem e confecção de roupa feminina. Eu sou Jorge Washington, ator fundador do Banda de Teatro Olodum há 25 anos e acredito na arte como instrumento de transformação dessa sociedade. Sempre gostei dessa área mecânica, metalúrgica desde criança e trabalhei com mecânica de refrigeração, trabalhei com mecânica de automóvel, fui para o Liceu de Artes e Ofícios também para trabalhar com mecânica, daí ao Senai, polo petroquímico, consegui sair do polo, montar o meu negócio, que não começou desse tamanho, era menor e só fez crescer, graças a Deus, e até hoje cresce muito mais ainda. Já estamos há 28 anos no mercado e já somos considerados uma referência em trabalhos de design exclusivo em aço inox, latão, cobre aqui em Salvador. Hoje eu tenho um irmão também que trabalha comigo aqui, tem uma filha minha que também que administra a empresa, que faz o serviço da parte de escritório, administração. Eu tenho uma filha também que já é mais nova, mas já está estagiando, está na faculdade fazendo engenharia, já trabalha no polo, não tá aqui comigo porque já está trabalhando no polo, é engenheira de produção, e a minha outra filha também que está formando agora, mas já está aqui comigo há muito tempo. Então a família também é sempre bom a gente ter perto da gente. Essa economia brasileira e baiana, particularmente, ainda vai estar muito vinculada a esses empreendimentos familiares. E principalmente nas famílias negras. A partir da industrialização propriamente dita brasileira, dos anos 50, a gente vai observando que esse núcleo familiar produtivo se dispersa. Então, qual é a saída política, ideológica, e produtiva? É buscar esse aspecto da criatividade empreendedora de cidadãos produtivos que possam gerir seus próprios negócios sem necessitar, sem recorrer ao emprego, a ter um patrão. Esses empreendedores que hoje a gente tem como empreendedor, negros, existiram lá atrás.
Na busca de novas possibilidades históricas para o lugar do trabalho, destaca-se a emergência de políticas públicas que potencializam o empreendedorismo criativo, inclusivo, cidadão, valorizando-se iniciativas que dialogam com a satisfação individual e o bem-estar coletivo. Eu vejo o Brasil de hoje muito abrindo possibilidades para a construção efetiva de uma sociedade mais justa. Agora, eu vejo, obviamente, com relação ao passado, muitos benefícios. Que é óbvio que a gente não chegou numa condição de igualdade desejada, mas que se você compara com a década de 80, com a década de 70, você tem a popularização ou a democratização do ensino, a expansão das universidades públicas. É óbvio que assegurar a educação é assegurar uma possibilidade de transformação da sociedade. É assegurar a capacitação para melhor inserção no mercado de trabalho. Então você tem uma condição diferenciada. Agora, certamente o Brasil de hoje é um Brasil que aponta, que sinaliza para possibilidades de mudanças, sobretudo para a população que for historicamente excluída, população negra e indígena. Então você tem uma capacitação maior, um investimento maior na educação. Então, se através da educação, e a educação se massifica, se amplia a partir dos anos 80, é claro que a gente tem uma camada de pessoas negras que ascendem mais em grupo. Então você tem, digamos, duas possibilidades de mobilidade. Uma clássica, que é a educação, que vai derivar no acesso ao emprego público ou no exercício de algumas profissões como profissionais liberais. Advogados, médicos, psicólogos, enfim. E o outro é através da abertura de um negócio. Eu sou Clarindo Silva, coordenador do Projeto Cultural Cantina da Lua e proprietário desse bar tradicional, vai fazer 70 anos. Tem esses 70 anos e tem 43 em minhas mãos. E graças a Deus a gente tem conseguido superar uma série de adversidades. Meu nome é Neinha, sou baiana de Acarajé, tenho orgulho de ser baiana. Trabalho nesse ponto há 36 anos aqui na Avenida 7. Eu sou Aurina Oliveira Santana, reitora do Instituto Federal da Bahia, em 2 mandatos consecutivos de 4 anos cada. Antônio Carlos Alves Lopes, sou engenheiro de produção mecânica e eletromecânico. Célia Maria Trindade Costa, farmacêutica bioquímica. Hilda Maria Trindade Costa, anestesiologista de formação, já com 37 anos de anestesiologia. Meu nome é Jorge Luiz Trindade Costa, eu sou formado em medicina, tenho uma especialidade de cirurgia geral e mastologia. Meu nome é Jorge Lopes, proprietário do Bar do Ulisses. Meu nome é Geraldo Lima, sou cirurgião dentista, formado em 1972 pela UFMA. Meu nome é Alaide da Conceição, nome de batismo, mas eu sou conhecida mesmo por Alaide do Feijão. Silvio Raimundo, professor de Mecânica de Solos do Instituto Federal da Bahia. Eu me sinto muito bem com o meu trabalho, me sinto feliz com o que eu faço. Eu faço um trabalho voltado para a raça negra, trabalho a infância, resgato assim, o lúdico das crianças também. Eu procuro retratar a realidade. Eu sou negra, sou de uma comunidade negra, então eu prefiro mostrar também tudo isso. Não que eu não faça bonecos brancos, faço, mas o foco é o negro. Muitas crianças não sabem nem a cor que tem, nem se é negra, nem se é parda. Muitas são negras e se acham brancas, porque o que retrata a mídia é só o branco, é só o loiro. E a criança, quando se sente negra e vê alguma coisa que represente a sua identidade, isso é muito bom. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, a segunda parte do documentário A Cor do Trabalho. Até lá!